João 14, versículo 6. Todos que nos visitam sejam bem-vindos em nome de Jesus. A passagem que eu vou ler hoje e que eu vou trazer a palavra hoje nasce de uma pergunta que um líder até, um irmão de uma igreja aqui de Juazeiro, ele conversa muito comigo e ele me faz muitas perguntas, às vezes, de caráter teológico. Ele é muito curioso, ele gosta de aprender. E aí eu digo, vá perguntar ao seu pastor. Ele fica perguntando a mim. E ele me fez uma pergunta muito interessante sobre o sofrimento humano. Ele me mandou um vídeo. Não vou entrar em detalhes sobre esse vídeo, porque tem conotações políticas e eu não quero trazer isso para esse momento. E ele mostrou o sofrimento de algumas pessoas pobres e pessoas desamparadas. E mostrou pessoas corruptas vivendo em opulência. E a pergunta é, por que Deus permite isso? Eu ainda pretendo voltar a esse tema muitas vezes. Eu estou preparando uma mensagem em um salmo muito pouco lido pela igreja, em que Asaf faz o seu desabafo. E eu quero trazer uma palavra para a igreja sobre isso. Porque entender a doutrina bíblica do sofrimento ajuda você a entender a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as muitas misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Falei sobre isso semana passada. E muitas vezes a gente olha para o sofrimento da gente ou de pessoas próximas e a gente só consegue ver a dor e o sofrimento. A gente não consegue ver Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos judeus se tornaram ateus após a Segunda Guerra Mundial, por causa do sofrimento que os nazistas fizeram com os judeus. Muitos judeus se questionaram onde estava Deus durante os 6 anos, aliás, 6 não, porque começou em 1938, né? E terminou em 45. Então, durante mais de 7 anos, desde a Noite dos Cristais, que foi em 10 de setembro de 1938, quando Hitler invadiu os bairros onde moravam os judeus, e foi prendendo, matando e fazendo atrocidades com os judeus, por o único problema deles serem judeus. Ele odiava o povo judeu. E por algum motivo ele encontrou apoio na igreja evangélica da Alemanha. É uma vergonha isso. Tanto a igreja católica como a igreja evangélica alemã fizeram vista grossa para as atrocidades de Hitler, porque também não estavam nem aí com os judeus. É por isso que eu digo à igreja. E eu não estou na mensagem ainda, tá? Eu não estou na mensagem ainda. Estão contando ali porque querem. Contando porque quer. Eu não estou na mensagem ainda. Você repreenda seu povo aí, viu? Instrua seu povo. Presta atenção. A igreja é intolerante, às vezes, quando pregando o evangelho, ela discrimina e maltrata as pessoas que não têm a nossa fé. Eu posso não ter a mesma fé de quem crê em outras coisas diferentes do que eu creio. De quem tem práticas que eu considero imorais. Eu tenho que repreender essas coisas na autoridade da palavra. Mas eu não tenho que odiar essas pessoas. Eu tenho que amá-las com o amor de Cristo. Quando às vezes as pessoas me perguntam, por que é que o Senhor tem amizade com tanta gente que não é do nosso meio? Que não é do nosso meio evangélico, mas é do nosso meio de acesso, de influência. A maior influência que você pode exercer sobre alguém é falar do amor de Deus para ela ou para ele. Quem vai fazer a obra de convencimento não é você, é o Espírito Santo. Porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No dia que a igreja entender isso, haverá uma revolução nesse país. Porque dizem que nós já somos milhões e milhões, dezenas de milhões de evangélicos no Brasil. E eu olho para as coisas que eu vejo no Brasil e me causa vergonha ver evangélicos envolvidos com jogatina, crente envolvido com o tráfico, crente envolvido com prostituição, crente envolvido com negócios de bebidas, crentes envolvidos com negócios de fumo, crentes envolvidos com outras religiões, crentes envolvidos com corrupção e mentira, e por aí vai. Mas domingo está na igreja com a cara cínica, lavada, cantando louvores a Deus, ofertando e ainda dando até testemunho.
Dia desses me mandaram um vídeo em tom de zombaria de um pastor dando testemunho numa igreja e dando uma oferta, gente, gigantesca, de milhares e milhares de reais, porque Deus abençoou ele. E hoje ele está preso, porque ele desviou dinheiro do INSS. Está cheio disso, de crente safado sem vergonha, que não entendeu ainda quem Jesus de fato é. Jesus não é um conceito, não é uma ideia. Jesus é uma pessoa, é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós e que quer morar em nossas vidas espiritualmente, na pessoa do Espírito Santo, e quer exercer influência primeiro em nós para nos mudar e nos moldar segundo a imagem do que Ele é. Ele é aquele que não aceitou ser corrompido. Ele é aquele que não aceitou se negar a sentar com prostitutas e pecadores, contanto que fosse para falar do amor de Deus e não para se prostituir, não para pecar. E hoje eu vejo crentes cheios de um falso moralismo, se colocando num pedestal de superioridade espiritual que nunca tiveram, quando deveriam estar preocupados com as suas próprias vidas, em se santificar a Deus para ser considerado digno de estar na presença dEle. Pois a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E enquanto isso, orar humildemente e pedir ao Espírito Santo que lhe capacite, que lhe condicione, que lhe dê oportunidade de ser instrumento do amor de Deus na vida das pessoas que te rodeiam. E talvez as pessoas que te rodeiam, do ponto de vista bíblico, sejam as mais desprezíveis pelas práticas, mas as mais carentes do amor de Deus, pela ausência de Deus em suas vidas. Eu quero pedir que vocês ouçam essa palavra de hoje com essa mentalidade. Amém? Abram João 14, versículo 6. João 14, 6. E disse Jesus, podem ler vocês? E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu gostaria que você que é líder de célula estudasse isso com a sua célula. Eu gostaria que você que está evangelizando um colega no trabalho usasse esse texto no trabalho. Eu estou mandando o esboço depois para o grupo da igreja para você poder usar. Essas três verdades são a alma central do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é caminho, Jesus é verdade, Jesus é vida. Você pode dizer isso? Nesse contexto de João 14, nós encontramos Tomé dizendo ao Senhor Jesus para que ele mostre o Pai. Ele queria ter uma experiência espiritual, metafísica, de manifestação da glória de Deus. Está cheio de crentes esperando uma manifestação sobrenatural. Talvez um anjo com asas imensas e coloridas, ou douradas, ou resplandecentes. Talvez uma voz ressoando do meio de uma luz. Eu não sei, muitos crentes estão esperando uma manifestação sobrenatural na percepção visual e auditiva. Talvez até tangível, tocável com as mãos. Estão querendo ter uma experiência sensorial, que tem a ver com os sentidos. Quando na verdade a experiência que nós precisamos ter diariamente, ela é espiritual. E ela é fruto da busca sincera do Espírito Santo. Da busca sincera da essência do que Deus é. Pois a Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não tenho nenhuma novidade para trazer a vocês, porque a cada domingo que eu prego a palavra, eu estou apenas repetindo as mesmas verdades, com outras palavras. E o objetivo é inculcar essas verdades em vossas mentes, para que elas se tornem parte de vocês, e que elas se materializem na forma de atitudes, quer seja na vida pessoal, familiar, profissional, social. Quando nós entendemos que a essência da palavra é a vivência da mesma, preste bem atenção, a essência da palavra é a vivência da mesma. Então, ser crente deixa de ser um conceito e passa a ser um estilo de vida. Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo o que eu estou falando?
Quando o ser crente deixa de ser um conceito e passa a ser uma vivência, se torna essência. E aquilo que é essência é parte de mim. E o que é parte de mim as pessoas percebem. Eu não preciso nem abrir a boca. As minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas ações e reações, por si só, dizem quem eu sou. E quando eu abro a boca e começo a falar do Evangelho, começo a falar de Deus e de Jesus, as pessoas param para ouvir. Porque inconscientemente, a mente dessas pessoas foi condicionada e preparada para me ouvir pelas minhas atitudes. Diga comigo, atitudes falam mais alto do que palavras. Então, quais são as minhas atitudes no ambiente da minha família? Eu respeito a minha família? Quais são as minhas atitudes no meu ambiente social, o ambiente social que eu vivo em sociedade? No ambiente de trabalho, onde eu estudo, com a minha vizinhança? O modo como eu ajo vai ou não credenciar, qualificar, referenciar, dar respaldo ao que eu falo. Eu estou falando de perdão e as pessoas da minha vizinhança sabem que eu carrego muito rancor no coração, porque já me ouviram tomar atitude de rancor. Eu falo de tolerância, mas as pessoas da minha convivência já viram atitudes de intolerância da minha parte. Aquilo que você é, respalda o que você diz, não é o inverso. O que respalda quem você é a essência que você carrega dentro de você. E é por isso que a palavra de Deus é bem enfática e clara em dizer que nós somos a imagem de Cristo. O nosso propósito é resplandecer a glória de Cristo aqui na terra. Significa, portanto, que mesmo sendo imperfeito, quando eu peco e confesso a Deus o meu pecado, Jesus Cristo me purifica pela minha atitude de reconhecimento e pela minha busca sincera do Espírito Santo. Eu não posso querer no outro a mudança que eu não promovi em minha própria vida, porque o nome disso é hipocrisia. Eu querer que o outro seja o que eu não estou disposto a ser. Então eu estou disposto a te perdoar, estou disposto a te amar. Mas eu só falo isso da boca para fora. Porque quando você precisa de atitudes de amor e de tolerância, eu não as tenho. E Jesus Cristo, Ele consegue ser a referência máxima para todos nós do que é viver a plenitude do que Deus quer. Ele é a encarnação do Evangelho, da Boa Nova. Evangelho quer dizer Boa Nova. A Boa Nova de Deus, de que há salvação para todos os homens. Então, quando Tomé pede para ver a Deus, Jesus Cristo responde de uma maneira muito objetiva. Quem vê a mim, vê o Pai. Aliás, Filipe, ele não apenas ensina o caminho para Deus, ele próprio é o caminho, ele é a verdade e é a vida. E eu quero explorar um pouco, eu já fiz isso em outras ocasiões, mas de novo, eu quero falar a você que não é evangélico. Eu quero falar a você que está afastado do Evangelho. O que te levou a se afastar? O que te levou a voltar para o mundo? A Bíblia, ela tem várias metáforas, ou seja, falas figuradas, para ilustrar isso. E eu espero que ninguém se ofenda, porque está na palavra. Ela diz que o homem que abandona as coisas de Deus, o caminho de Deus, para voltar para o mundo, é comparável ao porco que volta a se revolver na lama. Não é isso? E ainda é comparado ao cachorro que volta para lamber o próprio vômito. Ou seja, ao invés de você se ofender com essa palavra, o que a Bíblia está dizendo é que o que o mundo tem para oferecer é tão bom quanto a lama é para o porco e quanto o vômito é para o cachorro. E Deus tem coisas maravilhosas para dar àqueles que o buscam, àqueles que o amam, àqueles que decidem colocá-lo em primeiro lugar. Porque os banquetes do mundo, eles trazem prazer à carne, eles trazem prazer no campo sensorial, eles realizam o homem por alguns instantes, mas depois vem um vazio. E esse vazio é gerado pela ausência da plenitude da presença de Deus. Porque onde a presença de Deus é plena, não há espaço para vazio. Quem diz amém a essa palavra? Onde a presença de Deus é plena, a alegria do Senhor está presente, ela contagia. Porque na vida do crente, a tristeza é um momento, ela não é um estado permanente.
E quando um crente está enfermo na alma, nas emoções, ele precisa ser amado e compreendido e ajudado a reencontrar o caminho do equilíbrio em Cristo Jesus. Podem ocorrer em nosso organismo desequilíbrios hormonais, desequilíbrios bioquímicos que mexem com o nosso humor, com a nossa disposição para fazer as coisas, para até levantar da cama. Isso deve ser compreendido pela igreja com muito amor e paciência. Mas não é disso que eu estou falando na palavra que eu dei há pouco. Eu estou falando de uma atitude espiritual, de quem já desistiu de amar, buscar, conhecer mais e pertencer e servir ao Senhor Jesus. Um exemplo clássico disso nós encontramos na vida do grande profeta Elias. Ele não desistiu de Deus, ele desistiu da vida. Ele foge de Jezabel, falei disso a semana passada, senta debaixo de um zimbro e diz: Deus, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os profetas que vieram antes de mim. Mata-me, leva-me para perto de ti. Isso é uma atitude de cansaço, cansaço emocional, cansaço de lutar e aparentemente não ver resultados. Mas é também uma atitude de orgulho espiritual, porque você pressupõe que as coisas não estão indo bem, você pressupõe que as coisas estão no controle do mal, quando na verdade o Senhor já diz na sua palavra que todas as coisas estão debaixo da sua mão, debaixo do seu poder, e que Ele está no controle de tudo. Ora, se você cava um buraco e põe uma semente dentro, e você rega aquele lugar, a terra é boa, é fértil, a semente é de qualidade, a água não é contaminada, o que é que você tem que ter? Paciência, porque a semente que você colocou está em boa terra, é de boa qualidade, a água é boa, no tempo certo ela vai brotar. Mas ela não brotou no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Você não foi informado que aquele tipo de semente leva 3 meses para brotar. Porque primeiro ela cria raízes profundas e só depois ela brota. Tem algumas sementes que são assim. Primeiro criam raízes e depois brotam. E aí você não viu o broto. E porque você não viu o broto, você disse: plantei aquela semente a troco de nada. E aí você desiste de regar. E sem água, a semente pode até morrer. Aquilo que você semeou em Deus de acordo com a sua palavra, que você não fez nada fora da palavra, creia e confie, o teu Deus está no controle de tudo. Porque aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, Ele garante a você que Ele está cuidando de tudo. Então não chore, não sofra. Não blasfeme com a sua boca, não murmure, não lamente, não se queixe, não se desespere. Então somente confie, descansa e espere em Deus. Então, eu quero dirigir-me a você, não crente, e a você, desviado, você que está assistindo em casa, e dizer uma coisa: esta noite Deus quer falar contigo. Ele quer dizer que Ele na sua vida ainda é o caminho, ainda é a verdade, ainda é a vida. Primeiro vamos falar sobre caminho. A palavra utilizada no Novo Testamento para descrever caminho é rodos. Eu falei sobre isso recentemente, de onde vem rodovia, estrada. Significa estrada ou rota. No mundo antigo era a palavra usada para designar uma via que levava de uma parte a outra. Era um canal de acesso, era uma via que conduzia alguém de um destino para outro. Jesus agora toma posse dessa palavra e ressignifica ela. Quer dizer, Ele dá um novo sentido. Que sentido? Espiritual. Ele diz: assim como existem caminhos de uma cidade a outra, de um lugar a outro, existe um caminho que leva ao Pai. Eu sou esse caminho. Digam amém. Eu sou esse caminho. Eu sou o acesso. Não tem outro meio de vocês chegarem ao Pai se não for por mim. Porque o que leva a Deus não é uma estrutura religiosa. O que leva a Deus não é ser batizado numa igreja evangélica ou não. O que leva a Deus não é dar o dízimo e a oferta.
O que leva a Deus não é se envolver com algum ministério da igreja. O que leva a Deus não é nunca faltar aos cultos ou faltar pouco. O que leva a Deus não é ter uma boa amizade com a liderança da igreja. Não é conviver bem com os irmãos. O que leva a Deus é a fé em Jesus Cristo. O único caminho que nos coloca em conexão com o Pai. Por quê? Porque Deus olhou do céu e viu que só tinha injusto. Vou botar uma linguagem para a turma jovem poder entender, que dizem que a gente hoje tem que falar com a juventude, né? Deus olhou do céu e estava todo mundo com celular de última geração. Qual é o celular mais moderno que tem? Qual? Esse aí que vocês falaram. É, que cada um falou um. Você está com esse celular aí de última geração. Você é besta, já tem um mais avançado que não está à venda ainda. Mas tudo bem. Você está com esse celular de última geração em mão. Ele só falta cozinhar, lavar e passar. Faz tudo. Esse daí você quer, né? E aí, Nilson também se interessou por esse. E aí, você está com esse celular. Você está na rua. Você está sem carro, sem moto, sem bicicleta. E você quer ir para a sua casa, que é distante. E você precisa chamar o serviço de Uber. Já existe o serviço de aplicativo Uber para chamar um veículo para te conduzir à sua casa. E você pega o seu celular de última geração e você liga o celular e você abre o aplicativo do Uber, ou 99, tanto faz. E na hora que você vai conectar para falar, você não tem o quê? Não tem o quê? Internet, não tem conexão. Deus olhou do céu e viu que ninguém tinha conexão, mesmo tendo celulares de última geração. E ele disse assim: eu vou mandar a conexão. E o nome da conexão é Jesus. Aí a conexão veio, se fez carne e habitou entre nós. Agora todo mundo entendeu, né, o evangelho? Ao invés de a carne, agora é a conexão. Ele se fez carne e habitou entre nós. E aí todo mundo teve a opção de se conectar com Deus. Mas apareceu um cabra no meio do caminho. E ele disse: ó, eu tenho uma conexão aqui, agora é pirata. Você não vai pagar nada, não tem que fazer sacrifício nenhum. Não tem que renunciar a nada. Só tem que entrar no meu jogo e junto com a minha conexão vão alguns aplicativos. É coisa simples, uma bobagemzinha aí que eu vou botar, luxúria, promiscuidade, mentira, lascívia, roubo, engano, prostituição. Eu vou botar essas coisinhas aí, esses aplicativos, mas você não precisa pagar nada pela conexão. Porque a conexão do outro lá, você tem que renunciar a uma vida de pecado. Que nada, rapaz, vive a sua vida como você quiser. Minha conexão é grátis, mas tem que pegar esses aplicativos. E aí você, para economizar dinheiro, diz assim: é mesmo, eu vou pegar essa daqui. Aí você contamina a sua máquina. E ela fica toda cheia de vírus. E você fica contaminado. A sua máquina de vez em quando trava e você nem sabe. Tudo que você faz na sua máquina está sendo espionado por esse camarada que te deu a internet gratuita. Boa comparação, né, pai? Pastor é gênio, ó, olha para isso, velho. Recebi agora, ó. E aí a conexão grátis está roubando informações sobre você para usar contra você, para perceber do que é que você gosta mais e colocar no seu caminho justamente aquilo que te enfraquece mais, aquilo que te tenta mais. Aí você liga o seu celular: oxe, misericórdia, hoje eu falei um negócio aqui, ó, já está aparecendo. É assim que o diabo trabalha. Ele espiona você, porque ele está em derredor, e você não vigia, e deixa que ele se conecte com você. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, em quem nós temos a vitória, porque aquele que é o caminho, ele não veio sozinho. Ele trouxe consigo um antivírus chamado Meu Sangue. E quando você acessa esse sangue pela confissão, o sangue dele entra, destrói primeiro todos os antivírus que tem um nome comum chamado pecado. E aí depois que ele destrói o antivírus, ele desinstala a conexão maldita e ele se instala dentro de você e estabelece com você uma conexão de santidade. Quem quer essa conexão? A próxima vez que for usar o celular, lembre disso.
Não esqueça. Já tem essa conexão. Glória a Deus, amém. Eu estou dizendo, lembre disso no sentido comparativo. E aí Deus está dizendo que Jesus Cristo nasceu para nos ligar ao Pai. Cristo como acesso é uma salvação que não está em um sistema, mas em uma pessoa. Atos 4, versículo 12 diz que debaixo do céu nenhum nome há dado aos homens pelo qual importa que devamos ser salvos. O único nome debaixo do céu pelo qual nós podemos obter acesso ao Pai e salvação é o precioso nome de Jesus. Somente Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou sem pecado, passou 40 dias sem pecar, voltou ao céu sem pecar, está à direita de Deus Pai sem pecar, intercede por nós e voltará para buscar a sua igreja, aqueles que o amam e o reconhecem como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém assim hoje aqui? Então viva para Ele. Então diga comigo, Jesus é o caminho que me leva ao Pai. Mas em segundo lugar, Jesus é a verdade. A palavra é aletheia. Eu amo essa palavra, acho bonita essa palavra. Acho que se eu tivesse uma filha, não ia ser Larissa, não, ia ser aletheia. E nós conhecemos uma aletheia, lembra? Lá em Cabo Sul. Era aletheia. Aletheia. Quem foi que disse Deus é mais? Ah, eu entendi, Deus é mais. Porque sua filha vai ter uma neta sua e se chamará Aletheia. E o apelido vai ser Teinha. Aletheia é aquilo que é revelado, aquilo que não está escondido, algo que é uma ideia de uma realidade plena, uma verdade sem mistura. É isso que é aletheia. Uma verdade que não tem nada a esconder. Uma verdade que não tem nenhum aspecto de meia-verdade, de adequação, de floreio, de adaptação para ser aceita. Hoje o Evangelho é pregado em muitos lugares dessa forma. Ele é atenuado, ele é aliviado, ele é reinterpretado. Ele é condicionado a um meio e a uma cultura para que o Evangelho seja aceito. Nós não podemos viver o evangelho da hipocrisia, porque o evangelho da hipocrisia é o evangelho da negação da verdade. O evangelho da hipocrisia me leva a ver o pecado do outro e não ver o meu. Existe uma piada, que é piada, mas ilustra bem o que eu quero dizer. Houve um congresso internacional de irmãs evangélicas. Foi na Alemanha. É uma piada, viu? Congresso Internacional de Irmãs Evangélicas. Vieram irmãs do planeta inteiro, da Alemanha, de todo lugar da Alemanha, da Europa, da África, Brasil, Estados Unidos. E quando as brasileiras chegaram, as irmãs alemãs, vendo as roupas que as brasileiras usavam, disseram, olha para aquilo, olha como se vestem as brasileiras, que horror. E elas começaram a chorar. E elas choraram tanto que as gotas das lágrimas caíram nos copos de chope. Do outro lado, as brasileiras estavam dizendo, olha, as alemães que nos julgam tudo, não largam um copo de chope. Porque o problema não está na roupa sensual, nem no bebê, nem nisso ou naquilo. O problema está em decidir não viver a plenitude da verdade de Cristo. Viver uma meia-verdade adequada às minhas convicções pessoais. Esse é o maior problema do Evangelho hoje. É um Evangelho adaptado para agradar a um público. Um Evangelho fatiado. Um Evangelho que parece muito com um restaurante de comida aquilo. Onde você entra e pega apenas o que te agrada. O que não te agrada, você larga lá. Só que o Evangelho é a inteireza. Quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, eu acho muito interessante
uma sutileza que está no capítulo de 5 de Gálatas, versículo 22, quando fala do fruto do Espírito. A Bíblia não diz os frutos do Espírito, não está no plural. A Bíblia coloca no singular. A Bíblia diz o fruto do Espírito, um fruto só. O resultado, fruto ali quer dizer resultado. A evidência de que você vive no Espírito, fruto é nesse sentido. Os frutos do meu trabalho, o resultado do meu trabalho, a consequência do meu trabalho. Estão entendendo? O fruto do meu esforço, o resultado do meu esforço. O fruto da ação do Espírito na vida do homem aí ele coloca fruto no singular. E ele começa a descrever aspecto desse fruto. Ora, vamos imaginar que alguém pegou uma maçã para comer. Uma maçã. Uma fruta que todo mundo conhece. Você comeu uma maçã. Deu uma mordida. Pegou um pedaço pequeno da maçã. Começou a mastigar e engoliu. Depois desistiu, não quis mais comer da maçã. Aquele único pedaço da maçã que você abocanhou, mastigou e engoliu, dentro dele estava todos os elementos que estavam no restante da maçã. Sim ou não? Então, suponhamos que naquele pedaço de maçã, eu não sei o que é que a maçã tem, não pesquisei isso, mas vamos supor que a vitamina B12 está ali na maçã. Você consumiu vitamina B12. Vamos supor que vitamina A está também na maçã. Você consumiu maçã e tinha vitamina A. Vamos supor que também ali há uma grande concentração de ferro na maçã. Quando você comeu a maçã, você também comeu ferro. E assim vai, várias substâncias que estavam num único pedaço de maçã que você comeu. O que a Bíblia está dizendo do fruto do Espírito é que Deus não vai evidenciar na vida de quem vive no Espírito só uma coisa. Ele vai evidenciar o todo. Porque quem vive no Espírito vive na verdade. E quem vive naquele que é a coluna da verdade, Jesus Cristo, reflete o que Ele é. O caráter de Cristo é refletido ao mundo através de nós. Pediram a Jesus que desse um sinal pelo qual o mundo reconhecesse que eles eram discípulos dele. E Jesus disse: quando vocês se amarem, como eu vos amei, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. O sinal pelo qual o mundo vai ver Jesus Cristo em nós é pelo amor, como uma manifestação da verdade de que Ele está em nós. Não adianta eu dizer Cristo reina em mim e eu ser uma pessoa rancorosa, briguenta, murmuradora. Uma pessoa que vive de algum modo tramando contra o outro, querendo levar vantagem sobre o outro, prejudicar o outro. Que tipo de crente eu sou? Eu ouvi de um crente, não faz muito tempo: Teobaldo, eu gosto de você, você é crente mesmo, você é uma pessoa muito boa, mas você ainda é um pastor muito ingênuo. Você tem que entender que a gente não é do mundo, mas a gente está no mundo. Então a gente tem que ser esperto. E o contexto da conversa era algo desonesto que essa pessoa está fazendo e que eu fui repreender, a pessoa não gostou. Porque já virou tão lugar comum, já é tão natural, que quando alguém diz ao outro: isso que você está fazendo biblicamente está errado, o outro vem cheio de justificativa. Eu tenho que botar comida na minha mesa, eu tenho que alimentar a minha família. Pelo caminho do engano? Pelo caminho da mentira? Que tipo de crente você é? Será que você parou de crer que o Deus que você serve é fiel? Que Ele provê o bem aos que o amam? Quando o povo peregrinou no deserto, Deus pediu ao povo que confiasse nele. E Ele disse: eu não lhes deixarei faltar nada. Durante o tempo da vossa peregrinação, eu mandarei o maná, que pode ser traduzido como sustento. E durante 40 anos caía o maná do céu. Minha mãe é viciada em novela bíblica. E às vezes eu faço companhia a ela assistindo. E ontem o personagem de Caleb, amigo de Josué, foi comer na barraca de Josué. E chegou lá, ofereceram maná a ele. Aí ele pega o maná e começa a comer. Aí ele: meu Deus, eu nunca comi um maná tão gostoso. Conversa para boi dormir, maná tinha o mesmo gosto a vida toda. Ninguém pegava o maná porque ele era saboroso.
Ninguém pegava o maná, porque a cada dia o maná vinha com um sabor diferente. Hoje o maná foi com sabor de frango, mas amanhã é sushi. Eu vou jejuar. Não como sushi. Depois de amanhã é sabor de camarão. Eu gosto de camarão. Não é assim. Muitas vezes o que vem de Deus para a sua vida é a verdade que Deus tem para você, que é difícil de se aceita, que é amarga como fel na sua boca, mas que no ventre vai ser doce como mel, porque é a revelação da plenitude de quem Deus é. E Cristo Jesus quer se manifestar em plenitude na tua vida, para desfazer toda mentira de Satanás, para desfazer as obras do diabo, para revelar a você os caminhos maus e dizer: não é por aqui, meu filho, não é por aqui, minha filha, que você deve ir. Eu sou o caminho, eu sou verdade, eu sou vida. Anda por este meu caminho, anda na minha presença e eu te abençoarei. Jesus como vida é o terceiro ponto. Jesus como vida. A palavra vida é Zoe, ou Zoe, dizem alguns, eu prefiro Zoe. Zoe descreve a vida divina e eterna, não apenas a existência física, ou eu acrescentaria emocional. Eu já expliquei aqui várias vezes que pneuma não esquece, pneuma é vento. Psique é vida no sentido de alma, de onde vem psicologia e outras coisas mais. Psique é vida no sentido de alma, da nossa essência emocional. Bios é vida no sentido biológico. Eu estou vivo, tenho um corpo, eu preciso comer carne, feijão, farinha, porque eu tenho um corpo vivo, biológico. Mas existe um outro tipo de vida que é Zoe. Zoe é vida no padrão espiritual, é vida eterna, é vida como a que Deus tem, é a vida que Deus quer dar, é a vida que Jesus Cristo disse que veio para que todos a tenham e a tenham em abundância. E como é que essa vida é obtida? Essa vida é obtida quando eu decido morrer para a velha vida e renascer para a nova vida. E quando eu renasço para a nova vida, eu já não vivo mais por mim e nem para mim. Eu não vivo por mim, porque aquele que agora habita em mim é que me move. É que se movimenta em mim, é que me faz viver. Eu não vivo para mim, porque a minha existência agora não é buscar satisfazer a minha psique e nem satisfazer a minha bios. Não é satisfazer o meu ser emocional, psíquico, e nem satisfazer o meu ser físico. Agora a minha existência é estabelecer cada dia uma maior profunda essência de conexão com o ser espiritual, a quem eu chamo Deus. É por isso que Jesus disse que Deus é espírito, seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Porque essa essência que eu tenho espiritual, ela está se conectando com essa essência espiritual revelada em Cristo Jesus. E quando essa essência espiritual revelada em Cristo Jesus se manifesta, é inexplicável o modo como isso acontece. Por que é que eu chego aqui e está lá um login de conexão de internet? Eu não tenho internet móvel, eu só tenho internet em casa. Então, como eu não tenho internet móvel, eu procuro alguma internet que esteja liberada. Nenhuma está. Aí a pessoa que está do meu lado diz assim: está vendo aí um login de internet aí? Está escrito aí, vida eterna. Tá, a senha é Jesus Cristo. Escreva, começando o J e o C de Cristo maiúsculo. J de Jesus e C de Cristo maiúsculo. Aí eu escrevo Jesus Cristo. O nome disso é senha. Então a senha que me dá acesso àquela conexão de internet chamada vida eterna é Jesus Cristo. Aí eu digito Jesus Cristo, mas eu boto Cristo com letra minúscula. Não vai. Aí eu digito de novo, Jesus Cristo. Eu botei Jesus com letra minúscula, não vai. Aí eu conecto uma terceira vez, Jesus Cristo, tudo com letra minúscula, não vai. Aí a pessoa diz, calma, bote o J de Jesus maiúsculo e o C de Cristo maiúsculo. Me ensinou a forma correta. O caminho de acesso, o Rhodos. De uma forma verdadeira, a Aletheia. Para que eu me conecte com aquele que é a vida, Jesus. E aí eu escrevo Jesus Cristo. E pá, conecta. A internet estava aí, disponível para todo mundo. Estava pairando no ar as ondas para a conexão.
mas só pude me conectar quando digitei a senha correta. Só existe uma senha que conecta você na rota, Rhodos, que é Jesus. Pela estrada da verdade, Aletheia. Chegando ao destino final, Zoe, a vida eterna. Só existe um meio. E este meio é Jesus Cristo. É reconhecê-lo como o único Senhor da sua vida. Como o único capaz de te dar a vida eterna. Como o único que morreu pelos seus pecados. Como o único que pode te levar ao Pai. Não é a religião. Não é a igreja evangélica. Não é a católica. Não é o espiritismo. Não é o candomblé. Não é o budismo. Não é o islamismo. Não é o pastor. Não é o padre. Não é o pai de santo. Não é o médium. Não é uma vida cheia de comportamentos sociais admiráveis. Comportamento social moralmente aceitáveis. Não, não é pelo teu esforço, não é pelo teu comportamento, não é pelas ofertas que você dá, é porque Jesus veio ao mundo, morreu pelos seus pecados, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, representa a raça humana no céu e disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E vai ter a vida eterna. Mas para isso acontecer, eu preciso renunciar a mim mesmo, pois está escrito que todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia, não é só um dia, cada dia, a sua cruz e siga-me. Sendo melhor pessoa, melhor filho, melhor pai, melhor mãe, melhor marido, melhor esposa, melhor sogra, melhor nora, melhor genro, melhor sobrinho, melhor tio, melhor tia, melhor sobrinha, melhor primo, melhor prima, melhor amigo, melhor vizinho, melhor colega, melhor pessoa na terra. A imagem de Cristo. O mundo vai entender? Não. O mundo vai desprezar? Vai. O mundo vai perseguir? Com certeza. Vai ser zombado e criticado por querer viver segundo os valores do reino? Com certeza. Vai ser chamado às vezes de otário e de besta? Sim. Mas não se preocupe com o que o mundo pensa sobre você. Se preocupe com o que Deus pensa sobre você. E o que Deus pensa sobre você é que Ele busca filhos e filhas que o amem de tal forma que decidam não viver mais para si mesmos. Viver primeiro para Ele. E porque vive para Ele, vai viver com dignidade em família e na sociedade. Eu quero encerrar com as palavras que eu escrevi aqui para o encerramento. Jesus reúne em si 3 necessidades fundamentais para nós humanos. Ele é o caminho que conduz ao Pai. Ele é a verdade que nos revela a Deus. E Ele é a vida que nos restaura enquanto seres humanos. Quem caminha com Cristo vai encontrar uma boa direção, vai conhecer a verdade e vai receber como prêmio a vida eterna, a recompensa maior. Eu quero perguntar se tem alguém aqui esta noite que está afastado do Evangelho e quer se reconciliar hoje com Jesus Cristo. Há alguém? Alguém aqui hoje quer se reconciliar com Jesus Cristo? Há alguém aqui hoje que nunca foi crente e esta noite o Espírito Santo falou ao seu coração e quer receber Jesus como Salvador, quer se entregar a Jesus? Há alguém? Fique de pé em nome de Jesus. Você que está em casa assistindo, que não é crente, você quer entregar a vida a Jesus? Você que está frio na fé e afastado, quer se voltar para Jesus? Olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Cada dia se aproxima mais o dia da volta gloriosa de Cristo. Procure a Deus enquanto você tem a oportunidade. Volte-se para Cristo enquanto dá tempo. Porque chegará um tempo, diz a palavra, em que buscarão a Deus e não mais o acharão. Que Deus abençoe você, a sua família, abençoe a todos que estão aqui, em nome de Jesus. Fique de pé.